Dia. Ainda tô sem voz. Hoje eu quero dividir com você uma reflexão de vida. Porque há momentos que a gente passa na vida da gente que transforma o coração da gente. E ontem eu estava meditando e eu falei para Deus: Senhor, é porque tu dizes, o que tu falas eu creio. Tu falas da dureza do coração. Se o Senhor não dissesse, eu não creria, porque tem situações que a gente passa que não dá para você sair do outro lado do mesmo jeito que você entrou. Não dá para você sair do outro lado com os mesmos pensamentos, com as mesmas convicções, com as mesmas prioridades. Não tem como. Mas o Senhor diz que tem. Porque tem pessoas que têm o coração duro e que não querem abrir mão, sei lá do que. Por que eu tô... Desculpa, por que eu tô dizendo isso? Porque eu tenho vivido nesse último ano essa situação com a mamãe de câncer, de INCA. Porque uma coisa é você ter um parente com câncer. Uma coisa é você saber que alguém tem câncer. Outra coisa é você saber que alguém está cuidando de alguém com câncer. E você ouviu algumas coisas. E aí você, se for muito sensível, vai dizer: puxa, que barra, né? Se você for um desses que tem um coração bem pedrado, você vai: não é comigo, deixa pra lá. Mas quando você está ali no meio da situação, e não precisa ser só um câncer, quem tem uma pessoa, um familiar, eu conheço gente que nem familiar, porque às vezes os familiares vão todos embora, e o que fica ali é um amigo, é um anjo que o Senhor levanta. Quem cuida de uma pessoa com Alzheimer, quem cuida de uma pessoa com Parkinson, com lúpus, com esclerose num grau avançado. O Alzheimer, então, é uma doença galopante, devastadora. Quem cuida, quem está ali no olho do furacão, porque é assim que eu tenho me sentido, no olho de um furacão. Imagina, bate para lá, bate para cá, e você tenta se agarrar em alguma coisa, bate para lá, voa para cá e roda, sabe? Aquelas cenas que a gente vê, graças a Deus, aqui no Brasil não tem. Aquelas cenas que a gente vê, aí voam as casas como se fossem papel, voam os carros como se fossem brinquedinhos de plástico, e aquilo tudo rodando e batendo, tudo lá dentro está se batendo, está se... Não é aquela coisa... Eles não estão dançando no ar. Não é uma dança no ar. É uma verdadeira guerra. O ar está açoitando, está batendo, está empurrando, está jogando, e uma coisa contra a outra, e a outra contra uma, e vem uma terceira. E quem está ali no olho do furacão não pode sair do mesmo jeito que entrou. Entende? Eu estava conversando ontem com meu marido, com o Miguel, e estava falando para ele: é como quem vai para frente de batalha. Hoje as guerras são mais virtuais, mas ainda assim os soldados piram, né? Mas imagina lá a Primeira Guerra, que o confronto era quase
face a face. A Segunda Guerra, os horrores. A pessoa que vai comete atrocidades. O outro que vem comete atrocidades. E você tem que atirar numa pessoa que você não conhece. Você não tem nada contra, nem nada a favor. Você não conhece. E você tem que atirar olhando para ela, o ser humano olhando para outro ser humano e tendo que atirar porque o uniforme dele é diferente do seu. E a gente sabe que quando esse pessoal volta para casa, volta tudo doido, porque perde o eixo, perde os referenciais, perde as convicções, aquelas atrocidades que ele cometeu, que ele viu cometerem, que cometeram contra ele. Não importa de que lado seja, aquilo tudo é tão terrível, é tão triste, que a pessoa perde o eixo do raciocínio, perde o eixo da vida. E muitos se suicidaram, muitos se tornaram drogados, viciados, loucos, completamente párias sociais. Vieram como heróis, foram recebidos como heróis, mas ali no dia a dia se tornam párias porque perderam o eixo. Meu marido estuda muito essa parte de guerra, porque ele estuda, nós somos historiadores, e ele estuda muito a questão tecnológica. Então, de vez em quando, ele vem me contar um caso. E conta, na Segunda Guerra, e ainda havia algum senso de ética, né? Então, ele conta coisas assim bonitas, como o cara que ia atirar no outro avião, que ia atirar, mas viu que o homem estava sem munição, que já estava sem gasolina, não atirou. Às vezes até tem umas histórias, eu não lembro com detalhes agora, que o homem até conduziu, porque ele estava sem a bússola, sem ter como voltar para casa, o homem conduziu ele, o inimigo. Mas tem casos em que o confronto foi face a face e um perdeu o olho. Eu não me lembro bem, eles se atacaram, se degladiaram, se guerrearam. Passada a guerra. E é isso que faz a diferença na vida da gente. Passada a guerra. Um japonês, outro alemão, um japonês, um americano, sei lá, inglês, qualquer coisa. 2 pessoas pararam e pensaram, nós fomos lá. Porque ele vê muita questão da aviação, da tecnologia da aviação, então fala muito dos ases, né, dos pilotos. Passado aquilo tudo, eles falaram, olha, a gente estava lá, a gente fez, a gente jogou as bombas, a gente atirou, a gente metralhou o outro avião, mas aquilo era uma situação que não era nem propriamente da vontade deles, porque muitos alemães não eram nazistas e tinham uma perseguição, mas eram ótimos ases. Então eles tinham que ser usados apesar de não concordarem com o sistema. Eram usados como profissionais. E aí, depois da guerra, esses homens decidem se encontrar, se conhecer face a face e se tornam amigos. Um sem o olho que o outro arrancou, o outro sem não sei o que o outro arrancou. Porque eles não perderam o eixo, sabe?
A guerra acabou. Aquilo era uma circunstância. Agora, eu não tenho nada contra o fulano. E o fulano não tem nada contra mim. Então, o que recebeu o tiro que atingiu a cabeça, não sei os detalhes da história, se encontrou com o outro, ficaram amigos, se encontram todos os anos até hoje, e ele deu o capacete dele pro outro aqui, ó, com a marca do tiro que fez ele perder a visão. Isso é maturidade, é sair do outro lado transformado, é sair do outro lado. E eu não estou falando da comunhão com Cristo, eu não estou falando de Jesus, eu estou falando de vida. É sair do outro lado amadurecido, entender aquele processo. Então, quando a gente está no olho do furacão, não dá para sair do mesmo jeito. Parece que tudo mexe, tudo mexe. Os valores todos são trocados. A mente da gente, sabe? As prioridades, os valores, tudo começa a ser relativizado, tudo começa a ser, peraí, independente da fé, eu ainda não cheguei lá, você vê a finitude dessa porcaria aqui. Isso aqui é pó, é lixo. Ali você vê as pessoas entram num estado, vamos botar aí mediano, né? Porque se ela entrou no hospital, internou, de repente ela melhora, piora, melhora. E você fica naquela angústia de acompanhar a pessoa. Você fica naquela angústia de viver aquilo, porque você vive com o seu paciente, mas vive com o paciente da cama do lado, com a cama do outro. Sabe? Aí você vai falando, gente, eu sou pó. Quais são as minhas prioridades? Por isso, na gravação ontem com a mamãe, a gravação que eu fiz ontem, não sei, eu falei que eu tinha colocado no Face a mensagem, uma palestra que a doutora Ana Cláudia Arantes é uma geriatra que não é cristã. Ela coloca sobre tratamento de pacientes terminais que botaram o título de arrependimento, porque eu não botaria esse título, porque ela fala do arrependimento que a pessoa nesse momento tem, de dizer assim, até porque o vídeo começa com aquela música, eu não sei a letra, mas que diz assim, mais ou menos assim, eu deveria ter amado mais, ter sonhado mais, ter rido mais, eu deveria ter tentado mais. São esses arrependimentos de que a vida passou, você viveu 50 anos do lado do seu pai, da sua mãe, e não disse, eu te amo, e não disse, muito obrigada, e não disse, eu te perdoo. Lá na frente, esse é o arrependimento que vai bater. Sabe? Você vai dizer, puxa, meu pai foi embora e eu não disse. Que apesar de toda a confusão, toda a família tem, né? Apesar de toda a luta, de toda a adolescência, apesar da história familiar, todo mundo tem, né? Eu não disse, pai, você foi um cara importante. Pai, eu te amo. Pai, me perdoa. Pai, eu te perdoo. São desses arrependimentos que ela fala, né? Mas eu gosto do vídeo
Não é por causa desses arrependimentos que ela fala. Eu gosto do vídeo porque ela diz da temporalidade. Como ela está tratando pacientes terminais, e ela não é cristã, então ela está tratando de pacientes terminais, que tem às vezes 10 dias, 20 dias. Então ela fala como essas pessoas, ou como as pessoas nessa situação refazem a sua agenda. Elas reorganizam as suas prioridades. O que era prioridade até agora. Você sabendo que você vai morrer amanhã, o que era prioridade até 5 minutos atrás, quando você recebe a notícia, não é mais. Tudo muda. O enfoque muda radicalmente. Muda totalmente. A não ser para pessoas, como o meu Senhor fala, que tem um coração duro. Mas para pessoas normais, tudo muda. E aí, agora sim eu vou entrar na palavra. O meu Senhor diz que ninguém vive 1 minuto a mais ou a menos do que o que está determinado. E a gente não tem o conhecimento disso. Então ele diz, use o seu tempo da melhor maneira possível. Viva remindo o tempo, aproveitando o tempo. Por isso que ele diz, anuncie a graça, quer seja oportuno, quer não. Viva o amor intensamente, em todas as situações, em qualquer lugar. Não dá para esperar para depois. A gente não sabe se tem depois. Ontem, conversando com o Miguel, eu lembrei, contei para ele, que parece que o padrinho da minha mãe, a esposa estava fazendo café da manhã. E ele tinha o hábito de sentar lendo o jornal, né? O jornalzinho dele assim aberto, tá? E ele falou qualquer coisa com ela, levantou o jornal para ler. E ela tá falando, e mulher fala, né? Então ela ficou falando, e ele não respondeu nada. Quando ela foi, falou, olha, o mingau já tá aí, a comida já tá aí, sei lá. Ele tava assim. Já tinha ido. Então essa questão é muito importante. Como é que a gente está usando o nosso tempo? Quais são as nossas prioridades? Quais são... são mesquinharias? É ficar botando a culpa nos outros pelos nossos erros, pelos nossos fracassos, pelas nossas desistências. O que que é? O que que é? É amar o outro, é demonstrar esse amor, é declarar perdão, é abençoar a quem está à sua volta, é fazer felizes as pessoas que estão à sua volta, é proporcionar um sorriso. Tem pessoas ali, não ali, em qualquer lugar, tem pessoas que às vezes eu passo na rua, eu cumprimento, eu falo bom dia, tem um dia bom, e a reação da pessoa é que assim, e a gente sabe que existe isso, a pessoa que dá aqui, você foi a única pessoa que falou com ela o dia inteiro. E aquilo ali, para quem está sozinho e solitário, faz toda a diferença. E você pode proporcionar esse carinho, essa alegria. Então, quais são as nossas prioridades? Então, eu acredito que quem passa nesses turbilhões, quem passa nessas situações, não pode sair do mesmo jeito. Não pode.
Uma coisa é você saber, uma coisa é você ver, uma coisa... Ah, você tem um parente, você tem uma pessoa, tá lá longe, né? Outra coisa é estar ali. A pessoa com Alzheimer, a pessoa com uma doença brava, uma doença terminal, uma doença... Aquele convívio não mexe só com ela, mexe com quem está junto. Meu Deus, esse mundo tá doido, esse mundo tá... Deixa doido que tá bom. Esse mundo tá doido, mas ainda há amor no coração, pelo menos de alguns. Ainda há. Não dá pra gente ficar cultivando aquelas coisas que prendem a gente, que pesam na gente, sabe? Ressentimentos de lá atrás, mágoas de lá atrás, mas lá tá 1500, 1530 e pouco. Não dá pra gente ficar cultivando aqueles valores. Não, mas eu nasci assim, eu cresci assim. Nasceu assim, cresceu assim, aprendeu assim, mas tudo se faz novo. Tudo. Tudo se faz novo. E num piscar de olhos tudo muda. Que não seja necessário. Eu já dizia para o meu marido antes, eu dizia, essas doenças que estão assolando esse período agora, essas doenças que estão se alastrando, câncer, essas doenças neurológicas, eu sempre falo para ele, e eu sou portadora de esclerose múltipla, eu sempre digo para ele, isso é bênção de Deus, para tratar com a dureza do nosso coração, dessa geração perversa, para que a gente acorde, para que a gente desperte para o que é vida. Vida não é ter, vida não é manipular pessoas, vida não é controlar pessoas. Vida não é ter tudo, não é receber. Tem pessoas que não sabem receber um não. Não sabem. Gente, é o que a gente mais recebe. É não. Aí, pessoas que não sabem receber não. Aí mata o outro. Não quer ficar comigo? Não vai ficar com ninguém. Agora a gente está ao ponto de que as pessoas matam os próprios filhos porque estão me atrapalhando. O umbigo, o centro do mundo é tão umbilical que aquilo que está... Eu quero casar com um novo marido, mas tem o filho que o cara não quer. Então, mata, joga da janela, taca fora, faz qualquer coisa. Nessa geração, Deus permite que essas coisas aconteçam, que essas doenças venham, que essas doenças assolem a terra, para que a gente acorde para o que tem valor, para que a gente acorde para a dignidade, para o amor. Não dá para passar, a não ser que o coração seja muito duro. Aí você conversa com a pessoa que está numa situação dessa. Você pergunta e ela responde demonstrando que ainda está com aqueles valores, ainda pensa daquele jeito, ainda quer aquelas coisas. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa está errada. Porque não dá.
é muito forte. E glória a Deus por isso. Porque é o jeito de tratar um coração duro dessa geração pervertida, perversa e incrédula. Só que vem para todo mundo. Ah, mas eu sou crente, você não é crente, então por que veio para você? Vem para todo mundo. O sol e a chuva nascem para todo mundo, não tem distinção. E além disso, Deus ainda tem muito para tratar no meu coração e está tratando com tudo isso. Nessas situações, como eu tenho sido tratada, como Deus tem operado no meu coração. Então, reavalie o seu tempo, o uso do seu tempo, o uso dos seus sentimentos, o uso dos seus pensamentos. Porque vai chegar a hora, e ninguém sabe quando, que acaba. Aí aquilo que você deixou para fazer, não vai dar mais para fazer. Ou vai chegar a hora do arrependimento, como diz a doutora Ana Cláudia. Você vai falar, eu podia ter amado mais. Agora que eu me dei conta que era mais importante eu ter brincado mais, eu ter sorrido mais para as pessoas, eu curti mais as pessoas que estão à minha volta. Ao invés de ser um cara chato, cri-cri, ter uma palavra agradável, ter uma palavra moderada, ter uma palavra de ânimo. Ah, mas não tem nada com isso. Como é que se lasque? Nesse desabafo, essa reflexão, eu remeto novamente lá à doutora, porque a gente não precisa experimentar essas circunstâncias para ter essa reflexão de como é que a gente está usando o nosso tempo, o que a gente está buscando, quais são os nossos valores. Jesus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, te dê a paz, tenha misericórdia de ti, e que todas essas coisas Ele esclareça para nós. Ele nos deu um rumo, nos deu um prumo, nos deu o eixo, nos dê, porque tem gente que pira. Tem paciente que pira, lá no caso que eu estou acompanhando, tem paciente que pira, mas principalmente tem acompanhante que surta. Tem acompanhante que não acompanha, não consegue, que nem eu vi uma mulher uma vez correndo pelos corredores, batendo nas portas, xingando, enlouquecida. Uma das primeiras vezes que a mamãe internou, a pessoa simplesmente sai do ar, desconecta, porque não está preparada para as lutas que vem para todo mundo. Porque vem. Você acha que você vai passar em colo? Alguém acha que vai passar? Acorda. A vida não é assim. E a gente tem a graça de Deus para nos sustentar. A gente tem a graça de Deus para nos manter de pé. Abre o coração e queira conhecê-lo. Queira conhecer o autor da vida. Porque tudo mais Ele vai nos esclarecer. Tchau.